A paz do Senhor para todos. Estamos iniciando mais um programa Cristocráticos com a seguinte legenda: o início da civilização humana, que será a próxima temática que será dada nesse próximo domingo, a lição 8ª, que fala sobre, no seu tema geral, a antropologia humana ou bíblica. O tema de hoje, como eu já comentei, é sobre o início da civilização humana, como tudo começou, a gênese da formação da sociedade, da humanidade, do contexto social do ser humano. Vamos ler o que o nosso texto áureo nos diz. Acompanhe na sua lição. E conheceu Caim a sua mulher, e concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Perceba que esse texto áureo fala de um dos pioneiros da raça humana, Caim, o primeiro filho homem que Eva teve, de acordo com a narração bíblica de Gênesis. E ele teve a sua esposa. Quem foi a esposa de Caim? Foi uma das suas irmãs ou foi uma pessoa que não fazia parte da sua família, da sua genealogia? Nós vamos tratar desse assunto mais na frente. Vamos ler agora a verdade prática. Leia comigo a verdade prática. Uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. Um dos objetivos pelas quais Deus criou o ser humano foi que o ser humano pudesse crescer e se multiplicar sobre a terra. Ele pudesse povoar a terra e dominar todos os segredos que envolvem a humanidade no seu contexto social, organizacional, teológico e científico. E essa mesma sociedade que Deus criou através do homem, Ele quer que glorifique a Ele. O homem precisa entender que a sociedade foi criada para adorar a Deus, para servir a Deus e ter temor diante dele. A leitura bíblica em classe, ela se baseia no livro de Gênesis, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo 16. Vamos ler o que essa leitura bíblica em classe tem a nos oferecer. O primeiro versículo do capítulo 4 diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Perceba essa expressão, e conheceu. Esse termo conheceu é um verbo e ele indica metaforicamente a relação heteroafetiva de Adão e Eva. Ou seja, aqui está a base da família humana, homem e mulher e a sua descendência e seus filhos. Não é a questão homoafetiva que forma a civilização humana, mas sim heteroafetiva. Conheceu Adão a sua esposa Eva, e ela teve um filho do gênero masculino, e pôs o nome de Caim. E diz o seguinte: alcancei do Senhor um varão. Ou seja, ela já tinha tido filhos? E será que esses filhos era só do gênero feminino? Pela dedução lógica, percebe-se que Eva já tinha tido filhos, conforme esse fornecimento lógico, mas só do gênero feminino. O primeiro filho do sexo masculino que Eva teve foi Caim, sucedido pelo seu irmão Abel. Vamos ver o que a revista nos tem a dizer sobre isso. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Perceba, logo que Eva teve Caim, posteriormente a isso, ela teve o seu segundo filho do gênero masculino, e pôs o nome dele de Abel.
Caim e Abel se distinguiam quanto à sua funcionalidade e quanto ao caráter. Eles possuíam um caráter distinto. Um tinha temor a Deus e o outro não tinha. Abel, ele foi pecuarista, ele cuidava de ovelhas, ele era pastor de ovelhas. E Caim seguiu a profissão do pai, ele era lavrador, agricultor da terra. E houve um momento que eles foram oferecer a sua adoração a Deus, a verdadeira adoração que está sacramentada através dessa narrativa bíblica, não é apenas feita com palavras, mas também por obras. A verdadeira adoração une de uma forma intrínseca as palavras, os verbos, os substantivos e as nossas ações, as nossas atitudes. Ou seja, a teoria é valorizada pela sua prática. E o texto é claro, Deus atentou para a adoração de Abel e não de Caim. E por que isso? Não era simplesmente porque Caim não tinha uma conduta ilibada diante de Deus e Abel possuía essa conduta, mas porque Caim, ele não soube dar a Deus a sua prioridade. Perceba, Abel trouxe dos primogênitos, ele trouxe a primazia, a primacidade de tudo. Ele deu a Deus a sua prioridade e Caim não deu a Deus a sua prioridade. Ele não deu o melhor dos seus celeiros para Deus. E Deus reprovou a sua adoração. Por quê? Porque a verdadeira adoração que nós devemos dar a Deus, ela tem que ter como critério o nosso melhor, a nossa prioridade. Vamos ainda ler o que a leitura bíblica tem a nos dizer. Versículo de número 6. Versículo de número 6. Acompanhe. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que caiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti o seu desejo, e sobre eles dominarás. E perceba aqui que Deus, ele entra em cena quando Caim teve o seu semblante decaído, ele ficou irado. O emocional de Caim ficou lá para baixo quando ele percebeu que Deus não acatou a sua adoração. E Deus fez questão de admoestá-lo e falou para ele o seguinte: olha, se tu não fizeres o bem, não vai ser acatado a tua adoração, mas se tu fizeres o mal, sobre ele será o teu domínio. E ele terá a sua disciplina. Perceba que Deus mostra aqui que o pecado, ele tem a capacidade de ser dominado. O pecado, ele não nos domina de uma forma obrigatória, sorrateira. Por quê? Porque o maior inimigo do ser humano não é o mundo, o sistema social e nem o maligno. O maior inimigo do ser humano é ele próprio. Um dos maiores desafios do ser humano é gerenciar os meandros do seu intelecto e da sua emoção. Um dos maiores desafios do ser humano é ele saber dominar a sua vontade, os seus desejos, em detrimento daquilo que ele quer. Por quê? Porque o pecado oferece os seus pratos, ele oferece as suas ciladas, mas ele só domina quando você acatar. Ele tem que respeitar o teu livre-arbítrio. Ele só domina se você permitir que ele te domine. Versículo 8 do capítulo 4. Acompanhe comigo. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Perceba, ele cometeu um grande homicídio por motivo fútil, sem chance de defesa para o seu irmão. Ou seja, o primeiro homicídio da face da terra, de uma forma lamentável, foi entre irmãos. Caim, de uma forma fútil, banal, matou seu próprio irmão e ele não teve nenhum remorso. Ele agiu de uma maneira com traços de psicopatia, ou seja, ele não teve arrependimento, ele não teve remorso pelaquilo que ele fez. Foi preciso Deus repreendê-lo, foi preciso Deus mostrar para ele que Deus vê tudo. Deus nada está ocultado à onisciência de Deus.
e Deus o repreendeu. Por quê? Porque Deus é justo, Deus atua com justiça, Deus não pode ser conivente com o pecado. Todo pecado ele tem que ser disciplinado. Por quê? Porque se Deus não disciplinar, como eu já falei, além dele estar sendo conivente com o pecado, ele está dando ao homem cada vez mais oportunidade para o homem praticar o pior do que ele já fez. Por isso que Deus coíbe quando o homem peca a ação do pecado através da sua justiça, da sua disciplina. Vamos continuar lendo a nossa leitura. Acompanhe comigo. Versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Versículo 15. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Perceba, Caim, ele começou a trazer as suas lamentações para Deus, mas ele não mostra nenhum tipo de arrependimento. Ele não estava nem aí para a morte do seu irmão. Veja o que o pecado é capaz de fazer com o ser humano. O pecado é capaz de tirar do ser humano a consciência dos seus erros. O pecado é capaz de fazer com que o ser humano se recicle, que o ser humano critique os seus falsos conceitos e tome uma iniciativa positiva para com as diretrizes da sua vida. E Deus ele pôs um sinal em Caim, porque ele ficou com medo das pessoas souberem do grande crime que ele cometeu e o matarem. E Deus pôs um sinal em Caim. A Bíblia não nos dá nenhum respaldo teológico para nos mostrar qual era o tipo de sinal que Deus pôs nele, mas se trata de um sinal visível. Deus colocou algo visível nele, em uma parte do seu corpo visível, para que todos aqueles que vissem esse sinal não matassem. As pessoas que vissem o sinal em Caim sabiam que a sentença de Caim estava já determinada por Deus, que Deus ele ia tratar diretamente com Caim em um momento certo. E após isso, Caim ele se retira da face do Senhor e vai procurar agora criar uma família para ele. Caim ele agora procura criar uma comunidade que ele pudesse reger essa comunidade. E a gente vai ver isso no versículo 17 do capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4 e versículo 17 de Gênesis diz o seguinte: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Perceba que Caim, logo após sair da presença do Senhor, ele coabita com a mulher e tem um filho e formam uma cidade. A partir dessa cidade estava se formando a gênese da civilização humana, mas com quem finalmente Caim casou? Quem era a esposa de Caim? Subtende-se pela dedução bíblica que a esposa de Caim era uma das suas irmãs. Vamos ver o que a Bíblia diz no capítulo 4 e versículo 25 de Gênesis para ratificar esse assunto. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Perceba que após Caim ter matado seu irmão Abel, Adão torna a conhecer novamente a sua mulher. Voltando a salientar, esse termo conhecer é uma forma metafórica de apresentar uma conjuntura sexual. Ele coabitou com a sua mulher e teve mais outro filho do gênero masculino. E pôs o nome de Sete, porque segundo ela, era uma semente dada ao lugar de Abel. Esse termo lugar de Abel indica uma substituição, uma numerabilidade, uma numerologia, ou seja, Sete significava o sétimo filho que ela teve com Adão e pôs o nome Sete para ratificar essa numerabilidade após a morte de Abel. Daí a gente pode concluir seguramente que
ela já tinha tido outros filhos quando ela teve o seu primeiro filho do gênero masculino, chamado Caim. Só que o primeiro filho do gênero masculino foi Caim, seguido do seu irmão Abel, e o sétimo era Sete. Então ela já tinha 7 filhos, 3 do gênero masculino. Repito, Caim, Abel e agora Sete. E os outros 4 eram só mulheres do gênero feminino. Portanto, quando ela disse a Deus, quando conheceu o seu marido, que teve Caim e disse: alcancei do Senhor varão, ela já tinha tido filhos, mas do gênero feminino. E como ainda estava na Gênesis, na formação do começo da colonização da humanidade, o incesto, que é a união sexual ilícita entre parentes, não era um pecado coibido ou inibido por Deus sobre a face da terra. Portanto, Deus permitiu que Caim ele tomasse por mulher uma das suas irmãs, tivesse um filho de nome Enoque e pôs aí o nome da cidade que ele construiu de Enoque, formando o surgimento da primeira civilização humana, da sociedade humana. Vamos ver agora o que os tópicos têm a dizer sobre isso. O primeiro tópico diz o seguinte: a origem da civilização humana. E o primeiro subtópico nos mostra sobre o que é a civilização humana. A civilização, conforme a sua definição, ela é um conjunto, uma conjuntura, uma arquitetura social formada por um conjunto de pessoas que possuem um caráter moral, um caráter artístico, um caráter cultural, que formam uma comunidade, uma nação, um estado, um país. E uma outra questão que a gente pode levantar: se Adão não tivesse pecado, existiria a civilização? Com certeza existiria a civilização. A sociedade humana nasceria da mesma forma, só que teria um viés: ela não teria pecado, haveria plena santidade entre os homens para com Deus e no seu cotidiano, no seu meio existencial. O segundo subtópico diz: o casamento como base da civilização humana. O princípio da família é a relação heterossexual, homem e a mulher. Hoje a sociedade moderna, nos nossos tempos odiernos, estão formando outro conjunto de família que foge da sua ortodoxia original. Nós somos conservadores, nós evangélicos somos conservadores, nós somos ortodoxos no que diz respeito à lei de Deus. A lei de Deus, através da Bíblia, ela é clara, categórica e objetiva. Criou Deus macho e fêmea e disse: crescei e multiplicai. Ou seja, a base da família que forma a sociedade e a igreja se chama homem e mulher e a sua prole, e não mais que isso. Outro conceito de família que foge do seu padrão original ou primitivo é antibíblico e é refutado pelas Sagradas Escrituras. O terceiro subtópico diz: a subsistência da civilização humana. O ser humano sempre foi feito para trabalhar. Quando Deus criou Adão, ele disse assim: olha, vai para o jardim do Éden, lavre a terra, trabalhe com a terra, sobreviva da terra. Perceba que Deus não criou uma casa de alvenaria para Adão e nem uma casa de madeira. Ele criou um jardim e pôs Adão nesse jardim. E por que Deus fez isso? Porque Deus ele queria dar a Adão a consciência ecológica da natureza. O homem precisa zelar, cuidar, preservar da natureza. O próprio Deus, que é o Criador de tudo, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, trabalha quanto mais um homem. Está lembrado do que Jesus falou? O meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E eu trabalho também. Deus ele tem a maior funcionalidade que existe. Ele é o presidente da vida no seu campo espiritual e no seu campo físico. Então, se Deus trabalha, que é o Criador de tudo, quanto mais nós que somos seres humanos, criaturas e dependentes dele. Então, o ser humano sempre foi feito para trabalhar. Deus colocou o ser humano como governante da terra. Esse termo governante aí, ele refere-se a algo que necessita de trabalho, determinação,
atenção nas coisas e entrega mútua sobre aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. O segundo tópico nos fala sobre civilização e conflito. O subtópico desse tópico 2 diz Caim e Abel, que foram os dois filhos do gênero masculino que Eva teve. E a partir daí já começou o princípio do conflito da civilização humana, porque Caim matou de maneira fútil, de maneira passional o seu irmão Abel, e aí principia justamente a origem do mal sobre todas as coisas, os conflitos que seriam eminentes na formação da sociedade, na formação do Estado. E o subtópico 2 diz assim, a cidade de Lameque. Lameque, esse ancestral de Caim, ele foi o primeiro bígamo da história, ou seja, ele foi o primeiro a ter duas mulheres. E ele matou 2 homens fora o que Caim já havia cometido. Perceba que o mal começou a se alastrar entre os descendentes de Caim. Ele matou também 2 homens de maneira fútil, de maneira passiva. E ele mostra justamente a evolução da violência, que nos nossos dias é algo contundente e terrível. O terceiro subtópico nos mostra sobre o avanço tecnológico, a tecnologia. O interessante a se notar é que a etnia camita, os descendentes de Caim, eles tiveram mais avanço tecnológico do que os descendentes de Sete. Por quê? Porque cada um tem a sua individualidade. Por mais que o meu pai ou o meu irmão seja uma pessoa maléfica, isso não quer dizer que eu vou ser uma pessoa maléfica. Tudo depende da minha capacidade de escolha. Entra aí o meu livre-arbítrio. Caim foi uma pessoa mau, Lameque foi uma pessoa mau, mas isso não quer dizer que seus filhos ele também sejam uma pessoa má, que eles vão tomar por base o caráter denegrido do seu pai. Não. Cada um tem a sua individualidade, cada um segue a sua própria vereda, o seu próprio caminho. Não é porque o meu pai erra que eu vou errar também. Não é porque o meu irmão peca que eu vou cometer os erros que a minha família erra. Cada um tem a sua individualidade. E os descendentes de Caim tiveram uma evolução tecnológica muito grande. Foram criadores de gado, criadores de metais. Os primeiros metalúrgicos da história foram eles. Os primeiros formadores de instrumentos de adoração. O terceiro tópico fala sobre o Deus que intervém na civilização humana. Primeiro subtópico desse tópico, acompanhe comigo. A intervenção na biografia de cada homem. Sabe por que Deus intervém na raça humana? Porque, primeiro, Ele é soberano. A soberania de Deus faz com que Ele esteja acima de tudo e intervenha na vida humana, no ciclo natural da vida humana, quando Ele bem quiser. Ele é o dono da vida, Ele pode intervir na maneira que Ele quer e na hora, no tempo exato que Ele quer. Quando Deus percebe que está havendo desequilíbrio no mundo humano, na questão espiritual do homem, Deus sempre intervém para que possa dar estabilidade espiritual e social ao ser humano. Deus não perde o controle da história e Ele não quer que os seus filhos, que a humanidade perca o desequilíbrio da sua vida, perca o desequilíbrio do seu raciocínio, perca o desequilíbrio da sua moral. Por isso que Deus intervém. Deus intervém porque Ele quer o melhor dos seus filhos. Ele vê o futuro dos seus filhos através da sua presciência. Então é melhor Deus tirar o mal agora, no presente, para que no futuro o ser humano não venha cair em um grande abismo. O segundo subtópico é a intervenção na história da civilização humana. Deus não apenas intervém no homem de uma maneira individual, mas Ele também intervém no homem de uma maneira coletiva, de uma maneira universal. Prova disso é justamente a Torre de Babel. Ou seja, o ser humano estava querendo se privar da sociabilidade, do povoamento da terra, do povoamento sobre a terra, da sociabilidade
universal da terra. E foi preciso Deus intervir para que o ser humano pudesse enxergar os propósitos de Deus, que Deus não queria um homem privado, que Deus não queria um homem escondido das coisas. Deus ele queria que o homem se espalhasse sobre a face da terra. E outra prova contundente de que Deus intervém na civilização humana é o dilúvio. Deus precisou separar uma família, a família noética, e mostrar para eles que Deus estava contando com eles para preservar ainda a espécie humana, que na época de Noé, veja isso no capítulo 6 de Gênesis, estava degenerada pelo pecado. O homem perdeu seus princípios éticos, o homem perdeu seus valores morais e espirituais. E foi preciso Deus mandar esse grande cataclisma que foi o dilúvio para punir severamente a iniquidade do ser humano e através de Noé dar uma nova oportunidade para a raça humana. O terceiro tópico, Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Jesus, ele é aquele que equilibra as coisas. Jesus, ele é a estabilidade da nação humana. Ele não veio apenas para salvar o homem. Ele não veio apenas para unificar o homem para com Deus. Ele veio para que o homem pudesse ter felicidade plena, para que o homem pudesse ser um bom pai de família, para que o homem pudesse ser um bom profissional naquilo que ele faz, para que o ser humano pudesse viver em sociedade de uma forma amigável, de uma forma afetiva. Jesus, ele veio mostrar os reais valores que movem a nossa espécie humana, uma espécie tão defasada pelo desequilíbrio moral que afeta o mundo através do pecado. Então, concluindo a nossa lição, só Jesus Cristo tem a capacidade de manter a civilização acordada para com Deus. Deus, ao longo da história, tem intervido na civilização humana para que ela possa estar iluminada para com Ele. E a maior prova dessa intervenção foi trazendo o seu Filho do céu para a terra para salvar a humanidade e para mostrar que ela não estava esquecida por Deus, para mostrar que ela não estava desamparada. Deus criou a civilização, mas Ele é um Deus que de uma forma direta ou indireta participa da sua criação. Ele não quer que a sua criação seja emergida no caos. Ele não criou o inferno para o homem. Ele quer que a sua civilização viva bem com Ele, seja bem direcionada naquilo que é e naquilo que quer diante de Deus. E através de seu Filho Jesus, Deus ele veio mostrar as diretrizes existenciais que Ele quer que o homem cumpra para que ele possa ter uma vida sadia, satisfeita fisicamente e metafisicamente para com Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no nosso canal e nos deixe o seu like. Até o próximo programa e que Deus te abençoe. Amém.